Fala rapaziada, boa noite, tudo bem? Aqui é o Rogério Frutuoso, está ao vivo aí para nossa primeira live do Bem Financeiro Oficial. Hoje a gente vai ter um convidado very special, o Edward Cláudio Júnior, e ele vai participar aqui com a gente no nosso primeiro encontro aí do Contos sobre Contas. Esse encontro vai rolar então de uma maneira que a gente possa colocar em prática os cases de sucesso, os cases que deram certo, superação. E aí a gente vai fazer esse bate-papo com vocês. E aí, só para vocês terem uma base do roteiro, o que a gente vai fazer? A gente vai começar interagindo, o Edward vai contar o conto, e eu peço que vocês guardem as perguntas para pós-conto. Porque depois do conto a gente vai discutir o que foram os fatos mais relevantes, o que deu certo, interagir com vocês se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao próprio conto. E a gente também vai falar planos de ações concretos, porque a gente já trabalha com bem financeiro aí há um bom tempo e boa parte do que a gente faz, né, são atendimentos financeiros pessoais. E aí a gente tem aí um bom estoque de contos e a gente quer agora compartilhar com vocês. Logicamente, serão casos reais, mas sem os nomes reais. Mas o nosso objetivo é que compartilhar com vocês o aprendizado que a gente adquiriu nesses tempos aí de consultoria, de atendimento, de coach. E o nosso objetivo principal é que nesses encontros a prática desses cases sejam inspiradores para que a gente possa usar no nosso dia a dia e entender que muitas vezes o exemplo que a gente pode ter pode ser suficiente para que a gente possa usar como inspiração. E aí eu tô vendo que tem uma galera chegando aí, vai Fabi, a Rosana, o Silvio, que é nosso parceiro do bem, o Leonardo, a Jess Soares. Sejam bem-vindos, pessoal. Em breve aí o Edward vai entrar, que é nosso convidado de hoje, e a gente vai fazer esse trabalho de demonstrar para vocês. Oi, Ângela, tudo bem? De demonstrar para vocês como um conto sobre contas pode ser inspirador para tomadas de decisões sobre as suas questões de finanças pessoais, suas questões de decisões. E a gente vai ter aí toda segunda e quinta-feira esse encontro. Então, nós somos eu, o Rogério Frutuoso, o Edward Cláudio, o Silvio Bianchi e o Adenias. Nós somos o Bem Financeiro em si, somos cofundadores. E toda segunda e quinta, às 8 da noite, a gente vai contar para vocês contos sobre contas. E hoje, nesse primeiro encontro, dia 20, teremos o Edward contando pra gente um conto de casal. E aí ele vai contar pra gente esse conto, a gente vai discutir, vai interagir e também vai verificar essa oportunidade de gerar entre todos nós. Então eu tô chamando aí o Edward, que já está chegando aí pra gente começar esse bate-papo. Opa, chegou, meu querido. Fala aí, Edward. Boa Tudo noite. bem, tudo bem, Rogério? Graças a Deus, tudo bem. Estou vendo aí o pessoal já chegando para participar da nossa live. Primeiro dia do Contos sobre Contas, uma satisfação muito grande. Vi aí, além das pessoas que você colocou aí, agradecendo, tem a Cláudia Onofre, uma grande amiga, também parceira. Tem o Edivaldo Gadotti, que também entrou, que eu vi aí, né? Fora o pessoal que você já deu aí boas-vindas. Isso aí. Pessoal, hoje à noite, que é o nosso primeiro encontro aí do Conto sobre Contas, o Edward vai contar um caso relacionado a um casal, então é conto de um casal, e o objetivo do nosso encontro, que vai acontecer todas as segundas e quintas-feiras à noite, é que sempre haverá um conto, e esse conto, o objetivo é contar alguma história de superação, contar um caso real e que como a pessoa conseguiu se superar na prática,
vai desde casos de planejamento financeiro, investimentos, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que conseguiram dar a volta por cima. E o maior objetivo é que não existe nada melhor do que a prática para comprovar um resultado. Então, a gente vai ter acesso a esse tipo de informação, compartilhar com vocês quais são esses cases, qual foi o sucesso que eles alcançaram. E a gente vai usar esses cases, logicamente, para nos inspirar, né? E inspirar vocês também que estão participando. E também gerando conhecimento e compartilhando nossas experiências. Porque nós, como consultores, nós não só ensinamos, nós também aprendemos, né, Edward? Exatamente. Cada caso que a gente atende, a gente procura ensinar e fazer o melhor, mas a gente também aprende com as pessoas, a gente acaba pegando cada vez mais experiência e é fantástico. É por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês esses casos, esses contos, né? Que a gente carinhosamente chamou de contos sobre contas. Isso aí, pessoal. Então, toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, no Bem Financeiro Oficial, vocês vão ter acesso a essas experiências que a gente vai compartilhar com vocês, tanto no ponto de vista do consultor financeiro, do atendimento financeiro que foi realizado, os aprendizados que ocorreram, planos de ações que foram adotados e resultados alcançados. E também vocês vão ter acesso ao próprio conto em si, para vocês verem como que as pessoas passam por uma série de experiências e que essas experiências também conseguem gerar o resultado. Porque muitas vezes, isso é um costume, né, Edward, que a gente tem, muitas vezes as pessoas que a gente vai atender passam uma certa dificuldade e ela tem uma sensação que aquela dificuldade é tão, assim, não consegue, é insolúvel, não tem solução. E quando a gente começa a abordar e começa a falar sobre uma solução, a leveza que ela fala, poxa, eu nem sabia que era tão simples assim, por que isso não apareceu antes, né? Esses são os depoimentos que a gente tem, né, Edward? Exatamente, Rogério. É até gratificante quando a gente consegue ajudar as pessoas a alcançar um resultado melhor na questão financeira, né? Consegue sair do endividamento, consegue realizar seus objetivos e propósitos e sonhos de vida, ou seja, é bem interessante até o retorno com e-mails, com o WhatsApp das pessoas compartilhando aí com a gente as conquistas, né? Muito, muito gratificante mesmo. Vamos começar, Rogério? Vamos lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Eu agradeço aí a presença de todos, a participação de todos. E vamos lá ao nosso conto sobre contas. Vamos lá, Edward. Então, vamos lá, pessoal. É uma história realmente que marcou bastante a minha vida nesses 12 anos que eu estou como educador financeiro, né? Desde 2008 nessa jornada. Os 2 primeiros anos eu atendia basicamente os meus funcionários numa empresa de informática que eu tinha e acabei, essa experiência com os meus próprios colaboradores me fez ter uma nova missão, sair da minha empresa, vendi a minha parte para poder realmente estar trabalhando com funcionários de outras empresas e com outras pessoas. E durante esse tempo todo, essas 2 últimas semanas que nós realizamos fazer essas lives, eu falei, qual vai ser o conto, né? Qual vai ser a história que eu vou escolher para inaugurar a minha série de contos, né? E foi até difícil, um pouco difícil de escolher, porque principalmente nos últimos 2 anos, tem uma série de casos que a gente vai abordar nos próximos encontros, mas eu resolvi contar um conto que me marcou muito, foi de um casal, meados de 2012. Eu já tinha 2 anos que eu estava atendendo as pessoas, então já começou a gerar uma recorrência nas pessoas indicando, e eu fui indicado por uma moça. Esse conto, inclusive, que eu vou falar, os nomes são verídicos, porque as pessoas já me autorizaram a falar desse caso, né? Então não tem problema nenhum de estar colocando os nomes das pessoas, né? E eu recebi uma ligação de uma moça chamada Vanessa, e essa moça falou assim, Edward, me indicaram o seu nome, você parece que é consultor financeiro, tal, eu gostaria de contratar você para ajudar os meus pais, né? Porque
eu não estou dando conta de ajudar mais financeiramente. Parece que cada vez, quanto mais dinheiro a gente coloca, mais endividados eles ficam e eles não estão conseguindo sair sozinhos, eu também não estou conseguindo orientar. E me falaram de você e eu gostaria de saber se você pode fazer esse trabalho com os meus pais. Falei, claro, a minha atividade principal é essa hoje e tal. E aí eu falei, me conta um pouquinho da situação. Olha, eles estão muito endividados, os dois são aposentados, só que a minha mãe continua dando aula na prefeitura, né? Minha mãe ainda continua dando aula na prefeitura, mas os dois já estão aposentados. E eles moram de aluguel, e eu gostaria que você fosse lá, visse que eles têm várias dívidas, né? E mostrasse para a gente um caminho que a gente possa tomar e sair dessa situação efetivamente, né? Porque só colocando dinheiro eu não estou conseguindo ajudar. Falei, tá bom, quando que você quer marcar, né? Falei, olha, eu gostaria de marcar um dia de sábado, porque eu gostaria de estar presente. Durante a semana eu trabalho, à noite eu estudo, sábado, à tarde, se você puder, eu falei, não, vamos lá. Não pode ser de manhã, ainda perguntei para ela, falei, de manhã eu vou estar na aula, mas assim que acabar a aula eu vou e a gente se encontra. Eu falei, mas a gente pode fazer de manhã, depois passo para você. Eu falei, não, Edward, tem uma questão aí. Eu falei, o que aconteceu, Vanessa? É que meu pai não quer te receber. Então, eu queria estar presente, porque eu não sei como vai ser a reação do meu pai quando você chegar. Aí eu falei para ela assim, nossa, Vanessa, mas que tamanho que é seu pai? Eu perguntei, né? Ele é lutador de alguma coisa? Aí ela falou, não é, ele é baixinho e tal, mas é uma questão assim, que é melhor eu estar presente. Falei, não, tudo bem então, né? Vamos marcar. Que hora que você chega na sua casa, na casa dos seus pais? Ela falou, umas 2 da tarde eu chego, é certeza. Falei, tá bom então 2 da tarde eu vou estar lá, vou chegar em cima da hora, tá? Para não ter problema. Ela falou, não, tudo bem. Aí, no dia marcado, cheguei lá. O que aconteceu? A Vanessa não chegou. Quem que me atendeu? Quer dizer, mais ou menos me atendeu. E abriu a porta. Foi o pai da Vanessa, né? O seu José. Só que ele me atendeu assim, ele abriu... Então, ele abriu o portão e deu um grito assim para dentro, para a dona Sueli, esposa dele. Ô, Sueli, o moço chegou. E, saiu para a rua. Né? Deixou eu ali na porta. A dona Sueli veio, né? A dona Sueli veio, né, me receber, me levou para dentro, falou assim, filho, desculpa, tal, né, meu marido... Né, eu falei, não, a Vanessa já mais ou menos já tinha me explicado um pouco a situação, fica tranquila, e ela assim, envergonhada, tal, eu falei, não, pode ficar tranquila, vamos conversar aqui, a gente vai alinhar as coisas, depois eu acho que ele vai entender a situação. Aí a gente subiu, ela tinha arrumado uma mesinha redonda, assim, né, no andar de cima, né? Mas a mesa estava lotada de documento, assim, de papel, sabe, pessoal? Como é que chama? Fatura de cartão, ou várias dívidas, várias coisas. Eu falei, nossa, eu comecei a organizar aquilo ali na mesa, separando, tal, dando uma organizada. Ela foi me contando um pouco a história, eu respirei fundo, falei, nossa... eu comecei a ficar preocupado com a situação, né? Eu falei, puxa vida, né? Eu não posso transparecer que eu estou preocupado com essa situação. Então, o que eu fiz? Falei, olha, fez uma mentalização com o poder divino ali, falei, me ajuda aqui a não parecer nervosismo, não transparecer para não deixar ela mais nervosa, que ela estava muito ansiosa. Aí separamos tudo, comecei a analisar, falei, olha, isso aqui, pá, o que era empréstimo consignado, fatura de contas atrasadas, uma série de coisas, né? E aí eu falei para ela, olha, dona Sueli, nós vamos ter que fazer aqui verificar, né? Porque as despesas a senhora não tem anotada, as despesas aí de aluguel, né? A senhora falou que paga aluguel, mas não tem água, luz, essas coisas. A gente precisa fazer um levantamento e também precisa fazer um levantamento atual das dívidas que a senhora tem, que a senhora está mostrando aqui, mas tem coisa aqui que é muito antiga. Ela falou, isso já virou dívida da dívida, a gente toda hora que está terminando, os bancos ligam para fazer renegociação do consignado, aí a gente já pega mais um dinheiro e já volta para 24, 36 meses, aí começa tudo de novo. Falei, não, calma,
vamos devagar, tal. E aí eu conversando, orientando ela nesse sentido, o seu José voltou. O seu José voltou, não me cumprimentou, ficou ali sentadinho, meio que afastado da gente, né? Mas eu tenho certeza que ele estava ouvindo a minha conversa com ela, ok? Porque não era possível ele não estar ouvindo, mas não se manifestou. E eu explicando, falei, olha, dona Sueli, então a senhora vai ter que pegar, entre em contato com os seus credores, verifica qual que é a dívida, o valor atual da dívida de cada uma dessas, né? Porque eu já tinha feito a conta, deixa eu abrir um parênteses aqui, só de parcelas de consignados, que ela tinha mais de um, porque ele tinha um consignado, ela tinha outro nas aposentadorias e ela ainda tinha mais um na prefeitura, ou seja, 3 consignados. Só que a soma desses 3 consignados dava 53% da renda deles. Então, só mais da metade da renda era para pagar os 3 consignados, né? E fora algumas outras contas estavam atrasadas, algumas questões de imposto de renda dela, né? Algumas questões assim. Beleza, aí eu fui falando que ela tinha que fazer, levantar as informações, tal, que ela pegasse a partir daquele dia, anotasse todas as despesas que ela tinha, procurar anotar com a maior precisão possível, que gastava na padaria, água, luz, telefone, que isso ela não tinha muita ideia. Pedi para ela verificar os dias dos pagamentos das contas, né, para a gente poder fazer um planejamento de que dia que receberia, o que ela iria pagar naquele dia, né? Então eu dei uma geral e perguntei para ela se ela tinha algum sonho que ela gostaria, um objetivo que ela gostaria de realizar. E ela ficou até surpresa, né, com a pergunta, que ela falou, filho, mas eu estou toda endividada aqui, como é que eu vou pensar nessas coisas? Eu falei, não, mas pense em alguma coisa que a senhora gostaria de realizar, porque além da gente trabalhar a sair das dívidas, que eu acho que é um sonho que a senhora tem, um objetivo que a senhora tem, vamos ver alguma coisa bacana, né? Ela falou, ai filho, faz tanto tempo que eu não viajo com meu marido, né? Desde que as minhas filhas eram pequenas, a gente, né, dificilmente viajou sozinho, tal, e eu também gostaria de ter minha casa, né? Porque eu moro de aluguel, né? Nunca consegui ter minha casa própria. Eu falei, então tá bom, então vamos anotar tudo isso daqui. E aí eu dei um prazo para ela, pedi para ela saber, olha, quanto tempo a senhora acha que levanta todas essas informações? Ela falou, eu acho que uma semana, 10 dias, eu acho que eu levanto. Eu falei, tá bom, então vamos daqui 2 sábados eu volto, né? Eu volto aqui na casa de vocês para a gente continuar, né? Aí ela falou, beleza, tal, fechamos, ela me serviu um cafezinho, acabei saindo, cumprimentei o seu José, ele me cumprimentou pelo menos balançando a cabeça, já é alguma coisa, né? E eu fui embora. Passado as 2 semanas, voltei. Quando eu voltei, já foi uma coisa um pouco diferente. Depois eu perguntei para a Vanessa, né? Ô, Vanessa, por que aconteceu que você não estava lá quando eu cheguei, né? Pô, teve uma prova... Né? Então, cadê a Vanessa? E aí a Vanessa falou, pô, Eduardo, eu tive um trabalho, que fazer um trabalho lá na faculdade, com os amigos, lá com os colegas, e não teve jeito, não deu para me sair. Mas como é que foi? Eu falei, não, tranquilo, seu pai só não me atendeu, não me deu boa tarde, mas tudo bem. Eu não apanhei nem nada, né? Ela falou, graças a Deus, então tá bom. E passou, a gente conversando, eu falei, e aí, Vanessa, como é que tá? Minha mãe tá fazendo, até meu pai tá ajudando ela, essa coisa toda. Eu falei, legal, né? Bacana. 2 semanas depois, então, eu voltei. Aí, para minha surpresa, o seu José abriu a porta, me cumprimentou, me levou até a mesa que a gente tinha, tal, já tinha água preparada, assim, né, umas bolachinhas, né? Então eu falei, opa, já está melhorando o negócio. Aí a dona Sueli chegou também, né, e eu vi que eles tinham feito um belo levantamento das informações e tal, e que ele tinha tomado atitude também, ele ajudou a esposa, né? Então ele começou a buscar as informações, inclusive as perguntas que eu ia fazendo, ele mesmo respondia, nesse banco está tanto, tem um outro banco aqui que não está querendo me passar as informações, está demorando para passar as informações, tem uma outra situação aí de um cartão que eu também estou demorando para ter a informação. Então ele já foi me dando um panorama. E a dona Sueli me trouxe a lista das despesas que ela tinha anotado naqueles 2 semanas, né? Despesas da casa, despesas pessoais. Bacana, aí eu montei uma planilha que eu tenho e tal, e falei, olha, para mim fazer um diagnóstico final, aí
mostrar para vocês aí quais são os caminhos, a gente ainda precisa dessas outras situações, do cartão e desse outro banco que está demorando, né? Então, vamos fazer o seguinte, o senhor consegue pegar essas informações quando? Segunda ou terça-feira no máximo. Eu falei, legal, então me passa, e aí no outro sábado eu volto de novo, já com tudo montadinho para ver quais são os caminhos, né? Ele falou, não, tudo bem, tal. Aí eu perguntei, e aí, dona Sueli, e os sonhos? Já sentou, já conversou, tal? Aí ele e o seu José, não, a gente já até falou que eu quero viajar também, né? A gente faz tempo que não viaja, a gente quer a nossa casa. Eu falei, legal. Então ele começou a participar, tudo. Eu falei, então vamos lá, quanto custa? Vamos pôr no papel aqui uma viagem para onde vocês querem ir. Ou seja, levando a situação também para um lado, não só das dívidas, né? Também a questão, uma questão legal, né? Prazerosa para pensar. E ok, bem, passado aí segunda, terça-feira, o seu José, lá, a dona Sueli me manda um e-mail com as informações que estavam faltando. Aí eu coloquei lá e fiz umas contas, tal. Pessoal, quando eu olhei, eu pensei assim, bem, nesse cenário que está aqui, eles vão demorar consolidando as dívidas, tal, né? Porque ajustando algumas coisas, tal, para eles diminuir um pouco a questão das contas pessoais, dava para ajustar. E eu falei, alinhar uma coisa só com um empréstimo só que consolidasse tudo, né? Eles iam ficar ainda 8 anos para pagar as dívidas, pessoal. Imagina um casal, eles tinham aproximadamente, naquela época, 56 anos, os dois mais ou menos. Um casal de 56 anos, ficar 8 anos para pagar todas aquelas dívidas todas, né? Aí, mas isso também colocando a questão de viajar e a casa, tá, pessoal? Não é só pagar as dívidas, tá? Eu fiquei com aquilo na cabeça, tal, falei, nossa, né, meu, putz, isso já era terça-feira. Aí eu falei, caramba, né, tem que falar logo para eles, não posso ficar. E eu também fiquei agoniado de falar logo para eles, né, e eu tinha marcado para o sábado. Aí eu falei assim, não, vou ligar para eles e vou ver se eles podem me atender hoje, né, que era uma terça-feira. Aí eu liguei, falei, seu José que atendeu, né, ele falou, oi, filho, tudo bem? Eu falei, tudo, seu José, então... eu já consegui fazer as contas aqui. No sábado me apareceu uma situação, eu queria ver se o senhor podia me atender, né? Hoje, para a gente já conversar e já montar o planejamento certinho com vocês. Falei, filho, pode vir, porque a Sueli me ligou agora há pouco, vai ter aula vaga lá na escola, ela está vindo para casa. Falei, legal, estou indo para aí. Peguei o computador e rapidinho fui lá para a casa dele. Cheguei lá, a dona Sueli já estava, né? Entrei, só que aí, em vez de ser atendido no outro cômodo, ele foi direto para a cozinha. Um cheiro fantástico de café e bolo de chocolate em cima da mesa. Né? Que eu adoro bolo de chocolate. Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa para eles lá. Eles fizeram lá um bolo de chocolate rapidinho. E aí eles, não, senta aqui, filho, toma um café e tal. Aí eu peguei o primeiro pedaço, coloquei na boca e aquele negócio, 8 anos para eles saindo das dívidas. Eu falei, caramba. Aquele negócio entalou aqui, não desceu. Falei, seu José e dona Sueli, é o seguinte, não dá para mim comer o bolo, eu preciso falar logo para vocês. Eu fiz as contas aqui, a dívida de vocês assim, se a gente fizer assim, 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 vocês vão ficar 8 anos para sair da dívida. O que vocês acham que aconteceu? Vocês que estão aí do outro lado me ouvindo. Eles deram um sorriso. E a dona Sueli falou o seguinte, que eu nunca mais vou esquecer. Nossa, filho, então quer dizer que em 8 anos nós vamos sair dessa situação, porque faz mais de 25 anos que a gente está nessa situação. Nossa. Aí, como eles sorriram, ela se sentiu aliviada. Eu falei, então vamos comer esse bolo agora. Comi o bolo, tomei café e tal. E aí a gente sentou e falou, a gente tem que... Eu falei assim, vocês vão ter que ir lá no banco, negociam um empréstimo só, vai diminuir, porque a taxa de juros hoje é menor do que a taxa que vocês pegaram esses empréstimos, então vai dar... E vocês levam essa planilha como vocês estavam e como vocês estão agora, já o alinhamento financeiro. Montei, e aí eu falei, tudo bem? Alguma dúvida? Aí a dona Sueli olhou para mim assim e falou, filho, com aquele olhar assim, filho, sabe o que é? Será que não dá para você ir com a gente lá no banco para negociar? Porque o nosso gerente, ele não vai
ele não vai aceitar, ele é muito chato, ele não vai aceitar, a gente vai precisar de ajuda de alguém. Aí, com café, bolo de chocolate, um pedido daquele, você acha que eu não vou, né? Aí eu peguei, né, e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, que dia vocês dois têm livre nos próximos dias para a gente marcar e ir no banco lá resolver isso? Aí eles falaram que na segunda-feira seguinte, que ela não tinha aula tal, e dava para ir. Passei na casa deles, peguei os dois, fomos lá no banco. E olha só como as coisas, pessoal, fluem quando as pessoas começam a fazer aquilo que precisa, só de mudar o status, porque eles estavam acostumados a só ficar pegando empréstimo para pagar outro, pegando empréstimo para pagar outro, né? Chegando lá, o que aconteceu? O gerente, que é o oficial da conta deles, não foi trabalhar naquele dia. E atendeu uma gerente mulher, com uma sensibilidade fantástica, entendeu? Então, quando ela viu a situação dos dois, quando ela viu como eles estavam desorganizados financeiramente, depois com a planilha bonitinho que a gente montou, mostrando para eles o que eles iam gastar, e que dava uma margem para pagar uma parcela num juros tal, aí a gerente fez o possível e aprovou o crédito deles. Entendeu? Então, consolidou uma dívida com vários bancos, numa só, né? Aí eles saíram do banco super felizes, entendeu? E a gente falou, ó, além disso aqui, vocês ainda vão guardar dinheiro para viagem e vocês vão guardar o dinheiro para dar uma entrada na sua casa logo, logo. Seu nome está negativado, mas agora vai ficar tudo legal. Beleza. Durante mais 2 semanas eu acompanhei, né, conheci a Vanessa, né, a filha deles. A Vanessa ficou de olho no sentido... Edu, desculpa te interromper, esse conto é muito bom. Você falou que da última vez foi chocolate, depois foi 2 semanas lá de novo. Não, depois eu acompanhei mais por telefone e e-mail, as outras 2 semanas. Ó, como é que tá? Aí a Vanessa, e com a Vanessa ali, falei, Vanessa, você que vê eles constantemente, verifica como é que tá. E a Vanessa falou, nossa, meu pai agora está controlado, paga a conta dia tal, como vocês montaram lá, ó, a aposentadoria do dia tal vai pagar essa e essa conta, fez uma pastinha lá, tudo organizadinho, tá? Show de bola. Eu falei, olha, então, Vanessa, assim, da minha parte agora é só eles darem continuidade, qualquer coisa, dá um grito, entendeu? E aí ela mandava e-mail, tá tudo bem, beleza. Passou um ano, entendeu? Eu recebi um e-mail de quem? Da dona Sueli, que eu vou até deixar aqui no computador ele aberto, que eu quero ler certinho como que ela me mandou o e-mail. Então ela me mandou assim, querido Edward, nosso anjo, não sou nada disso, pessoal, mas eu fiquei com o apelido de anjo para eles, tá? Tudo bem? Pensa que nos esquecemos de você? Nem poderíamos. Você nos ensinou a recomeçar e deu tudo certo. Compramos o nosso apartamento, acredita? No lugar que sonhávamos, pertinho do shopping Metrô Boulevard, ao lado da casa da nossa netinha Sophie, pertinho do meu local de trabalho. Tudo planejado como você nos ensinou. Estamos com a vida financeira equilibrada, tudo arrumado, vivendo sem aquela preocupação horrorosa que não nos abandonava. Ah, você tem que conhecer o nosso apartamento. Gostaríamos demais que você viesse tomar um cafezinho conosco, para te contarmos tudo, em detalhes. A Vanessa nos lembra toda hora. Mãe, você tem que contar tudinho para o anjo. Ele vai ficar muito feliz. O nosso endereço telefone é o mesmo, então. Você vem, Edward. Aguardo sua resposta. Beijos e obrigada por tudo. Sueli. Pessoal, tem preço. Quando eu recebi, tinha pizza. Ah, moleque! Tinha pizza porque eles também sabiam que um dos meus preferidos era pizza. Entendeu? E aí nós comemos uma pizza e a felicidade estampada no rosto deles. Eles foram fazer a viagem, que fazia anos que eles não viajavam. E como é que eles conseguiram comprar o apartamento? Aí entrou a Vanessa, porque como a gente conseguiu arrumar o nome deles, né, que eles saíram do negativo,
o que que ela fez? Ela deu a entrada para eles do apartamento, entendeu? E eles estavam pagando as parcelas parecidas com o aluguel que eles pagavam. Então ela falou, poxa, Edward, aí foi o dinheiro que eu realmente consegui colocar para os meus pais, para eles terem a casa deles, entendeu? E assim, esse é o conto que eu queria compartilhar e deixar aí para vocês, que para mim marcou muito, até me emociono quando eu vejo o e-mail novamente. É isso aí, Rogério. Agora, foi esse o primeiro conto que eu escolhi. O primeiro conto já me dá uma dessa, cara. Eu tô sem palavras, cara. Como é que eu vou conduzir esse negócio daqui em diante, velho? Assim, vê se alguém tem pergunta tudo aí, velho. Na verdade, assim, pessoal, é extremamente emocionante, é fantástico. E, assim, tem que agradecer muito a Deus pelo fato de iluminar algumas pessoas como o Edward, não só ele, mas tanta gente que trabalha em prol do próximo. E foi o que ele falou quando ele concluiu que não existe preço para isso, né? A gente, assim, eu costumo dizer que a gente consegue ter uma atividade que a gente ensina, que a gente aprende e que a remuneração é infinita, porque é esse tipo de recompensa que não tem preço, é um tipo de... E assim, é o primeiro conto, gente, tem muita coisa que vai rolar ainda. Aí eu costumo falar, né, que eu, o Edward, o Silvio e o Adenias, nós temos mais de 200 anos de experiência. Então, haja conto para contar essas coisas aí. É o que eu falei no começo. Tem vários contos ainda guardados aqui na minha caixinha aqui. Tem bastante coisa aí para as próximas semanas. Também o Adenias, o Rogério, o Silvio. A gente vai trazer aí vários contos para que possa inspirar vocês realmente, né? Quem está nos ouvindo ou quem vai chegar a essas lives, para poder se motivar e fazer e acreditar que vai dar certo. E é isso que nos move, né? É uma coisa, quando a gente está meio triste, alguma situação assim, a gente olha para trás, olha para a nossa história e vê a possibilidade de ter feito bem para uma pessoa, para um casal como esse, e com certeza a gente fez de vários outros, mas nem chega às vezes esse retorno para a gente. Então, isso é que nos faz continuar a nossa caminhada, porque no Brasil está precisando bastante de educação financeira e nós, com o Bem Financeiro, estamos aqui para ajudar muitas e muitas pessoas. Alguém tem alguma pergunta aí que quer fazer? Não sei, Rogério, você anotou alguma coisa? Eu não vi, cara. Eu fiquei focado aqui na história. Você contou uma história que todo mundo, assim, acho que ninguém estava nem pensando em pergunta, cara. Acho que o pessoal estava na expectativa do resultado e ficou emocionado com o resultado. Absolutamente nada diferente do que se esperar no trabalho que você faz. E uma das perguntas, assim, as perguntas eu fiz, né? Que foi que você deixou, toda vez que você foi lá, você não foi recebido. Depois ele te recebeu com um cafezinho, depois teve com chocolate, depois a pizza. Então a pergunta teve churrasco depois? Não, o churrasco não teve não, né? Mas o churrasco já tem alguns a caminho aí, né? Porque tem outras histórias aí que o pessoal falou, quando eu comprar meu sítio, pode deixar que eu vou convidar você para o churrasco de inauguração. Então, né? Então, tamo junto aí. Pessoal, uma das coisas que é importante a gente relatar aqui, eu gostaria que vocês que participaram da live divulgassem essa live, pelo fato não só da divulgação em si, mas o que vai rolar daqui em diante, toda segunda e quinta-feira, são histórias bonitas como essas, são histórias inspiradoras. A gente acabou de ver um exemplo que é fantástico, que realmente é emocionante, porque você imagina como cada um tem um ponto de vista de uma maneira extremamente diferente e é muito relativo de um para o outro. Enquanto o Edward estava naquele momento ali falando, meu Deus, como que eu vou citar para eles, que é 8 anos ainda para frente, um casal que tem mais de 56 anos, o que é o horizonte deles daqui a 8 anos? E como que eu vou citar isso para eles com todo o cuidado que eu tenho que ter? E quando ele chega para eles, eles falam, poxa, só isso? A gente está há 25 anos sem sair desse lugar, você está me falando que agora só falta 8? Você me dá um final, você está me dizendo que existe um final?
Está dizendo que eu não vou passar o resto da minha vida com isso? Então, é isso que vale a pena a gente ver como as pessoas têm perspectivas diferentes. Então, tem gente que fala, poxa, um casal com 56 anos, imagina se você conhece alguém que tem essa idade, até alguém um pouco mais velho, que está passando por algum tipo de dificuldade, e essa pessoa, tipo, de repente não tem mais esperança. A gente está falando de um casal que, lógico, contou com a ajuda da filha, mas teve outros movimentos do universo. Porque quando o Edward apareceu na vida dele, já foi um movimento do universo. Quando o Edward se propôs, à base de bolinho de chocolate, ir lá no banco, falar com o gerente, o universo também se movimentou. E quando ele chegou lá, que ao invés de estar o gerente parrancudo de sempre, estava uma gerente com uma sensibilidade diferente, o universo também contribuiu. Mas o universo contribui para quem age, para quem faz alguma coisa, não para quem se lamenta. E eu acho muito importante a gente falar um exemplo desse de pessoas que têm uma idade avançada e que apenas um ano depois, a gente não está falando de 3, 4, 5 anos, a gente não está falando que eles só conseguiram realizar o sonho deles após os 8 anos. A gente está falando de um ano depois que eles já estavam com o nome limpo e estavam chamando o Edward para comer uma pizza no apartamento deles. Então, é esse tipo de exemplo que movimenta. Eu gostaria que vocês que assistiram essa live, ela vai ficar no ar por mais 24 horas. Eu acho que essa história merece ser difundida, ser contada. Eu vou fazer questão de espalhar isso, porque não existe idade para realizar sonhos. E o que mais me tocou nessa história toda, Edward, foi saber que enquanto algumas pessoas se preocupam com um ponto de vista muito particular, outras pessoas têm outro tipo de relação com o tempo, né? Então, peraí, não é daqui a... Eles viram o final do horizonte que nunca ninguém propôs para eles. Acho que essa é fantástica para a gente. E detalhe, Rogério, que eles não demoraram os 8 anos para pagar toda a dívida. Eles terminaram em menos de 5 anos. Entre 4 anos e meio, mais ou menos, eles tinham encerrado a dívida toda. Entendeu? Então, é aquilo que você acabou de falar. A pessoa dá o primeiro passo, já vai mudar o estado da coisa, entendeu? Então, tem que dar o primeiro passo mesmo para sair da situação. Por mais crítica que essa situação esteja, entendeu? Mas, assim, a ajuda de fora, às vezes olha como um todo, né? Às vezes a pessoa dentro, a família ali dentro do problema, não consegue visualizar caminhos, então procura ajuda, que a ajuda vai vir e o plano maior também vai fazer, o universo vai fazer com que as coisas se encaminhem para um bom fechamento. Ô, Edward, só acho que tem uma pergunta aí, ó. Isso, tem duas, falta de uma. A Fabi está perguntando então, fala. Mexer nesses baús é muito difícil. Ela queria saber qual a orientação inicial. Muita gente fica procrastinando essa revisão, né? Esse inventário de dívidas para tomar uma ação. E eu queria emendar a pergunta dela junto com a pergunta do Marcelino, que ele fala também qual o erro mais comum das pessoas endividadas. Um dos erros mais comuns, certamente, é procrastinar uma ação para sair da dívida, né? O que mais você tem a dizer para a gente? Além de procrastinar, é de tentar repetir a mesma coisa que não está dando certo. Então, às vezes, o que eu ultimamente tenho pego muitos casos, as pessoas ficam pegando novos empréstimos sem fazer esse levantamento, sem ver se cabe dentro do orçamento, e esses empréstimos, em vez de estar melhorando a situação da pessoa, só vai piorando. Então, às vezes eu falo para a pessoa assim, puxa vida, você ficar pegando novos empréstimos, está melhorando ou está piorando a sua situação? Ah, só está piorando. Então, a gente tem que fazer diferente. Se você está fazendo sempre dessa forma, tem que fazer diferente. Então, acho que as duas coisas principais é a procrastinação que você falou, ou aquela questão de entrar no piloto automático, de ficar fazendo igualzinho. Vai, pega empréstimo com outro banco, abre conta, pega com um amigo, e a coisa só piora, né? E a questão que a Fabiana colocou, né? Qual é a orientação inicial? É procurar sentar, verificar e colocar um propósito daqui para frente. O que você efetivamente quer? Você como pessoa ou você como casal, como família? E através desse propósito é que você vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você vai fazer um propósito bom, um propósito que vai te dar prazer, vai te dar muita alegria, e através desse propósito, sim, você vai se comprometer a poder fazer diferente e sair dessa situação.
Cara, show de bola. Eu acho que foi um encontro, além de instrutivo, emocionante. Eu gostaria novamente de dizer para quem participou da live que difunda essa live para a galera. Tem 24 horas aí para curtir essa história fantástica que foi contada pelo Edward. E quinta-feira a gente vai ter um novo encontro às 8 da noite e nós teremos um Conto Caliente com o Silvio Bianchi, nosso parceiro uruguaio. E vem mais emoções por aí. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, foi muito importante. Né? Eu costumo falar presença, né? Hoje, nesse meio, a participação de vocês foi muito gratificante ter vocês aqui no nosso conto. E como eu disse para vocês, dê uma divulgada nisso aí, porque eu acho que essa história é importante ser contada para tanta gente. E nosso maior objetivo é esse, não é sair vendendo produtos, não é fazer nada melhor do que divulgar experiências de sucesso para inspirar cada vez mais pessoas a entenderem que às vezes um problema pode ser resolvido o mais simples possível. Assim como o seu José tinha receio de pedir ajuda, às vezes eu posso inspirar alguma pessoa a falar, poxa, deixa eu pedir ajuda que pode ser mais fácil do que eu imagino. É isso aí. É isso aí. Foi um prazer enorme estar aqui abrindo essas lives do Bem Financeiro, ver pessoas aí que a gente já tem contato aí há algum tempo, rever algumas que entraram também na nossa live. E assim, pessoal, com todo carinho que a gente vai preparar aí cada vez mais histórias verídicas para que vocês possam divulgar e a gente poder fazer uma corrente do bem aí, no sentido das pessoas terem melhor qualidade de vida, uma vida financeira mais saudável, uma vida financeira que realize mais propósitos, mais objetivos e mais sonhos, ok, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui e, se Deus quiser, a gente vai se ver aí por muitas e muitas vezes. Então tá bom, pessoal. Até quinta-feira que vem, às 8 da noite, aqui na live do Bem Financeiro Oficial e a qualquer momento no nosso site www.bemfinanceiro.com.br e quem tem contato com a gente, fica à vontade, que estamos aí sempre para dar uma força e ajudar as pessoas. Beleza, pessoal? Até a próxima, até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.